Bom dia a todos. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença desse seminário, que esse, na verdade, é o quarto painel. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre tributação e aduaneiro, que é um tema extremamente interessante. Para aqueles que têm participado dos painéis anteriores, e aqueles que também não têm participado, nosso propósito foi fazer um workshop, um seminário sobre comércio internacional, chamado Comércio Internacional em Debate, onde nós procuramos fazer uma abordagem sobre o mercado, transporte, comercialização, contratos, seguros e tributação. Começou no dia 29 de abril, então, falando sobre mercado e logística, nós tivemos a Larissa Volkholz, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Núcleo China. Nós tivemos o Patrício Júnior, do Grupo TIL. Tivemos também o Vilaça, Rodrigo Vilaça, da FGV Transportes. Posteriormente, tivemos, no dia 7, falando sobre transporte, comercialização, contratos com grandes experts do mercado, inclusive pessoas que não advogados. Esse era um dos propósitos nosso, que era fazer um seminário, uma apresentação, um workshop, com um formato que atendesse também não advogados, ou seja, aspectos bastante práticos. Depois tivemos na área de seguros, enfim, também com corretores, onde se discutiu corretores e também um surveyor, enfim, pessoas de extrema experiência no mercado, e foi extremamente proveitoso. E hoje nós temos um time de 3 craques, 3, como eu chamo, meninas craques, grandes advogadas. E eu começo apresentando a Renata Amaral, que é advogada com mais de 16 anos de experiência, PhD em Direito do Comércio Internacional e professora adjunta da Washington College of Law, da American University, em Washington, e ela é fundadora da rede Women Inside Trade e vice-presidente da ABCI Institute. Nós temos a Jennifer Pires, nossa colega, enfim, que há muitos anos aqui juntos conosco. Jennifer, é sempre um prazer. A Jennifer é advogada, especializada em comércio exterior e membro da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB. Na verdade, eu queria fazer todas as expositoras aqui têm um enorme currículo, mas se eu fosse falar sobre o currículo inteiro, então eu fiz um sumário dos currículos. Então, nós temos a Patrícia Azevedo, que é advogada com experiência em consultoria e planejamento tributário, em especial nas áreas de petróleo, gás, construção naval, infraestrutura e transportes. Enfim, Patrícia tem mestrado, enfim, tem diversos membros da comissão da OAB também, a exemplo da Jennifer. Enfim, hoje teríamos um debate bastante interessante e, sem maiores delongas, eu já começo direcionando a primeira pergunta para a Renata. Renata, nós iniciamos aqui o nosso seminário um interessante painel, como eu falei, eu dei ênfase no primeiro painel, tratando sobre a questão de mercado e logística, né? Porque há uma conexão importante, que é nos aspectos tributários relacionados justamente a esses dois assuntos, mercado e logística. E aí, nessa atuada, eu te pergunto, você poderia mapear os principais movimentos em termos de acordos comerciais que aconteceram em 2020
e que terão impacto na geopolítica internacional. Eu digo isso linkando justamente com o primeiro painel, onde a gente falou sobre o Brasil no contexto do comércio internacional. Então, muito obrigado. Acho que foi o objetivo na pergunta. Te agradeço aí as suas considerações iniciais. Obrigado, Renata. Bom, muito obrigada, Ivan. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu tenho que agradecer especialmente a Jennifer, foi ela que fez o convite. É um prazer estar aprendendo com vocês. Ao longo das últimas semanas a gente coordenou bastante, conheci a Patrícia também, o Ivan e o Tarek, então agradeço muito, acho muito bacana a iniciativa de vocês. É muito difícil a gente ter esse tipo de iniciativa de escritório, né? De trazer a conversa, de tentar aprofundar um pouco mais nos temas. Eu fui por muito tempo de um escritório em Brasília e São Paulo e acho muito rico esse tipo de troca. Então, vamos lá, eu não vou enrolar muito aqui para responder. Eu estou aqui em Washington já faz uns 2 anos e meio, e a gente acaba que aqui a gente acompanha muito tudo o que está acontecendo, né, no mundo, na verdade. E foi um dos motivos pelos quais eu quis mudar para cá, para beber um pouco dessa água. Eu digo que eu moro, na verdade, na capital de um império decadente, né? Porque a gente está vendo justamente uma mudança muito grande na geopolítica internacional, né? A gente está vendo Pequim, uma China cada vez mais empoderada e os Estados Unidos tentando reaprender o seu lugar no mundo, né? Então, eu queria pontuar, Ivan, acho que quatro movimentos importantes que vão definir um pouco o que a gente pode esperar dessa troca de poder, de geopolítica, porque vai muito além do comércio internacional, muito além de economia, tem uma questão política e geopolítica por trás de tudo isso, né? De rebalançar, né, o mundo. Então, acho que quatro movimentos importantes. Um é no final de 2019, na verdade, que é a parceria transpacífica, né, que foi um acordo, na verdade, que era o TPP antigamente, para quem segue em comércio sabe bastante, essa parceria transpacífica, começou a negociação dela, na verdade, no governo Bush. O Obama finalizou a negociação da parceria e o Trump, no primeiro dia de governo, tirou os Estados Unidos da parceria. E qual era o grande motivo dessa parceria? Era justamente criar um mecanismo de isolamento da China, né? Porque era um mecanismo dos Estados Unidos de avançar para a Ásia e isolar a China. O Trump saiu. O que aconteceu? Parou a parceria? Não. Os outros membros, os outros países da Ásia, do Pacífico e das Américas continuaram a formar, liderados muito pelo Japão, e se criou o CPTPP, que é a Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Então, essas siglas longas de comércio. Então, esse movimento continuou sem Estados Unidos. Outro movimento sem Estados Unidos. A gente teve em novembro de 2020, a assinatura do RCEP, né, que é Regional Comprehensive Economic Partnership, outro mega acordo envolvendo a Ásia, envolvendo os países da Ásia. Esse acordo, ele inclui praticamente metade do PIB global, é o maior acordo de comércio da história, e esse acordo é liderado pela China, pela Coreia do Sul, pelo Japão, pela Austrália. É o primeiro acordo que une essas potências. É um acordo super importante, por exemplo, na parte de regras de origem, porque ele facilitou muito essa questão de regras de origem entre os países parte do acordo. Então, esse é um movimento importante, de novo, sem Estados Unidos, ou seja, o que a gente percebeu durante os anos de governo Trump foi um avanço muito claro da China na geopolítica do comércio internacional mesmo, nas organizações internacionais e nesses acordos pontuais. E aí a gente teve lá no comecinho voltando agora de novembro de 2020 para janeiro de 2020, a gente teve, eu não sei se vocês vão lembrar, o Trump fez assim um circo, na verdade, da assinatura do acordo entre China e Estados Unidos, um acordo super questionável, né, que ele criou um comércio administrado entre as duas potências, um comércio que desvia bastante das regras da Organização Mundial do Comércio, na verdade, né, criou um acordo de compra e venda ali, entre China e Estados Unidos, em que a China se comprometeu a comprar muitos produtos do agronegócio, e isso assustou o Brasil, por exemplo, né? Porque durante a guerra comercial China e Estados Unidos, ali 2018, 2019, as exportações brasileiras fizeram um boom, né? Soja, carne de porco,
E aí veio esse comércio administrado aí, como que as coisas se reorganizaram. Deu certo esse acordo, é o que a gente chama de primeira fase do acordo com a China. Dos Estados Unidos com a China, deu certo? Não, nem tanto. Por quê? Primeiro, o acordo não ataca problemas de verdade que os Estados Unidos têm com a China, que é um problema bipartidário de democratas e republicanos, que é a questão dos subsídios da China, né, na economia, né, da intervenção do Estado na economia, a questão do 5G, a questão de propriedade intelectual, nada disso está na primeira fase do acordo. Foi basicamente um acordo de compra e venda, por quê? Porque o Trump precisava garantir voto para a reeleição e a base dele é o agro, fortemente o agro americano, e eles garantiram aí uma compra enorme, estratosférica da China, de produtos americanos. O que aconteceu, né, na realidade? Os números, o que aconteceu de verdade? Nem para isso o acordo funcionou muito, né? Segundo, eu trouxe os números para vocês, eu gosto muito dos estudos em economia e comércio do Peterson Institute for International Economics, que é um think tank daqui, de Washington, que é muito interessante, eu recomendo que todo mundo siga, porque traz números, são economistas, então traz essa análise mais econômica. E eles dizem que as compras chinesas relativas ao primeiro ano do acordo, que foi 2020, não chegaram a 2/3 do negociado. Então, os cálculos indicavam que até novembro de 2020, as importações da China de produtos agrícolas cobertos pelo acordo foram de 19,4 bilhões de dólares e a meta acumulada era de 31,4 bilhões de dólares do primeiro ano. Então, no primeiro período, as exportações dos Estados Unidos de produto do agro cobertos pelo acordo foram 22,5 em comparação com a meta de 29,6, que era a meta. Então, na verdade, esse acordo não funcionou nem como acordo de compra e venda, né? A China precisa comprar. A questão das commodities, eu sempre falo, a gente não vende, né? A gente precisa comprar, né? Elas chegam. Então, acho que nem para isso o acordo funcionou e esse acordo está sendo revisto, né? Para a segunda fase do acordo China e Estados Unidos, para atacar questões que realmente republicanos e democratas têm preocupação com a China, que é muito maior do que essa questão de compra e venda do agronegócio. E aí, para finalizar, acho que a cereja do bolo do ano passado veio no Réveillon, que foi o acordo abrangente de investimentos entre União Europeia e China, e foi, na verdade, um primeiro revés da administração Biden, porque o Biden pediu para a Comissão Europeia não assinar esse acordo, porque eles enxergam os europeus como os grandes aliados dos Estados Unidos numa estratégia de contenção da China, mas a Angela Merkel, que estava com a caneta naquele momento pela Alemanha, ela assinou o acordo, só que essa semana, 2 dias atrás, na verdade, na quarta-feira, aconteceu um outro movimento, porque esse acordo tem que ser ratificado por todos os membros da União Europeia e houve um congelamento da ratificação na quarta-feira agora. Então, esse acordo não foi para frente ainda, muito talvez pelas negociações que estão acontecendo no backstage entre americanos e europeus, muito possivelmente é isso que está acontecendo. Então, acho que esse é um panorama inicial, Ivan, para a gente dar seguimento aí à nossa conversa. Muito, muito bom, Renata. Eu estava ouvindo você e é incrível quando alguém como você, que conhece muito o assunto, tem uma facilidade, talvez até pelo teu lado aí, professor, você tem essa facilidade de transmitir coisas que para nós, quer dizer, para mim, que não sou um economista, tem uma certa dificuldade. E, assim, só chamando a atenção até para o público em geral, que a gente está conversando um pouco inicialmente das questões dos acordos, tratados, de forma que, logo em seguida, a gente entre um pouco na aplicação, aonde isso, nas questões aduaneiras, vem a influenciar. Eu tenho uma segunda pergunta, Renata, dentro desse caminho, dessa toada, em relação ao Brasil e o Mercosul. Né? O Brasil e o Mercosul, nessa nova geografia do comércio, já que você comentou sobre esse novo cenário, tá? Como é que o Brasil e o Mercosul, nessa nova geografia do comércio mundial? Rapidamente você poderia. Eu acho que o Mercosul, na verdade, não está, né, no jogo. Eu digo isso, assim, né?
A gente teve movimentos agora, declarações bem recentes de Uruguai e de Argentina, né, querendo negociar separadamente o acordo com a União Europeia, Uruguai com a China, com os Estados Unidos, já demonstrou, e a gente tem aquele bloqueio, que a gente sabe, né, da decisão do Conselho Mercado Comum de 2032/00, né, de 2000, que impede os países de negociarem isoladamente, né, acordos, tem que negociar como bloco, quando envolve questões tarifárias. Quando não envolve questões tarifárias, pode negociar outros capítulos de um acordo de comércio separadamente, a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas eu acho que o Mercosul está num momento que precisa se reentender, né, principalmente no nível político, né, há divergências políticas muito claras entre os atuais presidentes, mas eu não acho que possa existir um desmantelamento do Mercosul, como muita gente prega por aí. Primeiro, porque o Mercosul é um mercado extremamente importante para a Argentina e Brasil, por exemplo. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, a Argentina é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil. Ou seja, a nossa pauta exportadora dos dois lados tem um valor agregado grande, né, porque não são commodities, são produtos manufaturados, semi-manufaturados. Então, acho que o desmantelamento do Mercosul não interessa, principalmente aos principais países, né, Argentina e Mercosul. O que eu acho que pode acontecer, Ivan, como existe esse ânimos, né, do Uruguai, da Argentina, do Brasil, de ter uma flexibilização, o que eu acho que pode acontecer é o bloco começar a acordar pontualmente flexibilizações. Por exemplo, Uruguai, você quer negociar com a China separado? Ok, como que isso vai funcionar, sabe? E aí começar a conceder waivers pontuais, mas como isso vai afetar a dinâmica do bloco, a gente vai ter que ver no decorrer. Mas eu acho que o bloco não desmantela, porque o bloco é muito importante para quem está no bloco, né? Então, acho que isso não acontece. E eu acho que um outro ponto, só para deixar pontuado aqui, a gente não vai falar de clima, de meio ambiente, mas esse é um ponto que o Mercosul está muito atrás nas discussões globais. Clima, meio ambiente e comércio é o tema da década. É o tema da década, é o tema dos grandes atores. E o Brasil tem todo o que precisa, tem todos os elementos que precisa para estar sentado nessa mesa liderando essa conversa. E essa conversa vai estar relacionada a comércio daqui para frente para sempre. Então, se a gente não sentar nessa mesa para liderar essa conversa, ela não vai deixar de acontecer, a conversa continua. O problema é a gente começar a receber tipo de informação, não vou comprar do Brasil, porque o Brasil não isso, né? Não segue standards, não segue, enfim. Mas só queria pontuar, porque eu acho que esse é o tema da década e o Mercosul está muito atrás nessa discussão. Obrigado, Renata. E quando você falava, eu lembrava sobre a questão do acordo de facilitação de comércio, né? E aí me ocorreu o seguinte, e como é que está a implementação do acordo de facilitação de comércio pelo Brasil? Quer dizer, aonde nós estamos? E para onde nós vamos, né? O Brasil, na verdade, é um dos países que já implementou praticamente 100% de todas as regras do Acordo de Facilitação de Comércio, né? Se você entra no site da OMC, você tem o grau de implementação país por país, né? Eu estava olhando que o Brasil vai a 100% em todas as cláusulas. Então, o Brasil não tem esse problema. Na verdade, o Brasil tem sido um modelo muito em tudo que tem implementado, por exemplo, o portal único de comércio, né? E aí, eu já passando a bola para a Jennifer e para a Patrícia, para essas questões aduaneiras, eu acho que o Brasil, nisso, o Brasil não tem problema, e aí depois a gente pode linkar um pouco até com os acordos que o Brasil assinou com os Estados Unidos ano passado, que tem a parte de facilitação de comércio também, que eu acho que o Brasil está nessa, pelo menos a administração, a parte técnica dessa administração do governo vem continuando o trabalho que já estava sendo feito em outros governos, né, da implementação. Esse acordo foi assinado em 2013, né, o Brasil assinou e todos os membros da OMC embalem esse acordo, e o Brasil acelerou na implementação desse acordo desde o começo. Então, acho que isso, na verdade, a gente tem muitos motivos para se orgulhar nesse sentido. Excelente. Renata, muito obrigado pela tua participação inicial. Mas, como você mesmo falou, vamos ver como é que está a questão tributária e aduaneira nesse contexto, e eu já pergunto
Para você, Jennifer, justamente como é que está o acordo, já que a gente tratou aqui a última parte do acordo de facilitação de comércio, como é que está o acordo de facilitação do comércio em relação à implementação na parte tributária, na área tributária? Bom dia a todos, obrigada, Renata, sempre um prazer, Patrícia e Ivan. Antes até de entrar nas questões aduaneiras do Acordo de Facilitação e Comércio, eu acho assim, o resultado disso já está sendo sentido, né? A gente não precisa dizer que o ano passado a gente viveu talvez a maior crise mundial nos últimos tempos, e enquanto isso, saiu um resultado da ANTAC, do Setor de Estatística e de Desenvolvimento, agora em março, e, por incrível que pareça, a gente teve um crescimento de 4,2% na movimentação no setor portuário no último ano, comparado com 2019. Então, a gente pode perceber esse crescimento em razão de vários fatores. Enquanto, como a Renata bem pontuou, né, essa questão, enquanto a gente ainda está engatinhando na questão do meio ambiente e no cenário mundial a gente está realmente devendo uma explicação para o que está acontecendo, em relação ao Acordo de Facilitação e Comércio, a gente, como a Renata pontuou, tem um portal único. A Receita Federal, ela se adequou, está se adequando. Hoje em dia, a gente tem a Declaração Única de Importação, a Declaração Única de Exportação. E o que isso criou para o nosso país? A gente tinha, em média, uma expectativa de desembaraço aduaneiro de 13 dias, né? Era assim, enquanto a gente tem alguns países, alguns portos do mundo que a mercadoria ela ingressa ou ela é exportada em algumas horas, no Brasil a gente demorava 13 dias. E isso tinha custo de taxa de armazenagem, todo o risco envolvido, seguro, e hoje esse tempo gasto ele foi diminuído para 7 dias. É um grande avanço para o setor. A gente, até um estudo feito, e depois eu até mando aqui, que eu vi que alguém perguntou também do estudo que você indicou, Renata. Um estudo feito diz que a cada dia que a mercadoria permanece não desembaraçada, isso corresponde a 0,8% do valor daquela mercadoria. Então, só esse avanço nesses sistemas, né? Então, a gente tem o OEA, a gente hoje tem um sistema único, um portal único que deixou de ser em papel. A gente parece falando, né? Fica uma retórica, mas, gente, a gente ainda tinha isso em papel, o despacho sobre águas. Então, a gente tem vários exemplos de um portal que todas as informações daquele importador ou exportador estão no mesmo local. Então, antigamente, eu vou falar, depois eu mando, Larry John, que eu agora me esqueci do dado, eu mando para você. É um estudo até antigo, é de 2011, que falava disso e que só esse incremento nessa parte de desenvolvimento da nossa tecnologia e da gente se adequar ao que o mundo está fazendo, a gente já ganharia. Então, eu não vou entrar em detalhes da Declaração Única de Importação ou Declaração Única de Exportação, porque eu acho que aqui todo mundo um pouco já sabe, mas a gente está caminhando a passos largos, a gente está desenvolvendo novas tecnologias. Por exemplo, eu também, né, sou advogada de contencioso, então no passado a gente tinha vários sistemas para que um importador pudesse informar a mercadoria que estava sendo ingressada no país. Em cada um desses portais, né, o bem, por exemplo, era indicado com uma unidade. Então, se era 1 tonelada, chegava na Receita Federal e informava uma unidade. Em determinado, se precisava de uma licença de importação, de uma verificação da Anvisa, era informado que era 1.000 toneladas, 1.000 quilos. Então, a gente via essa discrepância de informação e isso muitas vezes resultava em lavraturas de auto de infração, mais custo, né? O Brasil, com seu custo, o Brasil aumentando. Então, eu acho que a gente pode dar vários exemplos
Não sei se a Renata quer acrescentar algum ponto, mas a gente está evoluindo. Então, hoje a gente ainda demora 7 dias para uma mercadoria ser desembaraçada. Isso é um tempo longo. A Receita Federal, até no ano passado, publicou uma instrução normativa que alterava o procedimento de descarga direta. Ela não precisaria mais. Sempre houve a possibilidade de descarga direta. O que isso significa? A mercadoria importada não precisaria ser desembaraçada e permanecer no recinto alfandegado. Existia um procedimento de circulação dessa informação antes pelos recintos alfandegados para ver se eles concordavam ou não com esse tipo de desembaraço em um local não alfandegado. E até representando uma empresa, tivemos uma reunião com a Receita Federal e um dos argumentos do próprio auditor, né, do Porto de Santos, da equipe do Porto de Santos, foi: nós estamos nos adequando ao acordo de facilitação de comércio. Isso é uma necessidade que a gente possa, que os importadores também possam desembaraçar mercadorias em recintos não alfandegados. Claro que, do outro lado, a gente tem, né, um recinto alfandegado que tem todo o custo de manutenção de um local alfandegado, dizendo: mas você aqui, enquanto eu sou obrigado a ter uma guarda e uma fiscalização, esse outro importador vai poder desembaraçar essa mercadoria em qualquer local. Então, direito, volta e meia não tem certo e errado, né? São pontos de vista diferentes, mas isso tudo significa que dentro da própria Receita Federal, que é o órgão responsável por esse controle aduaneiro, existe sim já uma mentalidade desse progresso, e eu acho que isso é muito importante. Jennifer, muito bom, muito interessante. Então, pelo que eu estou assim, entendendo, é algo que eu acompanho, até porque eu não sou um especialista em tributário, nem aduaneiro. Trabalhei no meu início, lá do início de carreira, muitos anos atrás, e vejo que é incrível como é uma área muito interessante, muito rica e ainda com muitas questões, né, que demandam, enfim, uma análise importante sobre o assunto. Sempre temos novidades. Mas eu vejo aí que a questão do portal, do programa de portal único do comércio exterior, está funcionando. Isso eu acho que é muito bom. Eu acho que esses entraves, a gente falava lá no primeiro painel, a gente falava sobre os entraves, as entraves principalmente burocráticos, né? E é muito bom ter esse feedback e essa novidade entre vocês, né, nessa nossa discussão. Bem, eu vou agora dirigir essa pergunta à Patrícia. Patrícia, a gente falou brevemente da implementação do BL eletrônico lá no segundo painel, né? O Paulo, se não me engano, ele falou um pouco sobre isso. E hoje o BL eletrônico, na verdade, ele está mundialmente, assim, em fase de implementação. E isso, obviamente, terá desdobramentos importantes para o mercado, né? Inclusive na própria sistemática de cada uma das respectivas aduanas dos seus países, a comercialização, cartas de crédito, etc., etc. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que nós estamos? Existem entraves na implementação do BL eletrônico, né? Particularmente nas questões tributárias? Como é que você vê, Patrícia, isso? Primeiramente, bom dia para todos. Eu cumprimento aqui aos panelistas e você, Ivan, Tarek também. Obrigada aqui por a gente estar compartilhando a experiência da gente. No início da pandemia, principalmente com aquela questão da Covid, do papel poder ser um meio de transmissão, foi algo que a gente se debruçou aqui numa equipe até multidisciplinar do
do escritório. A gente sabe que o BL, na verdade, ele é um documento comercial, né? Ele é um documento que documenta o transporte propriamente dito, e ele serve para fins tributários e aduaneiros para determinar o valor do frete e para fins do cálculo dos tributos incidentes na importação, né? E ele é listado na regulamentação fiscal e aduaneira como um documento obrigatório para o processo de importação. A gente viu logo no início da pandemia uma flexibilização da Receita de digitalizar o documento e aceitar uma via digitalizada desse documento. E a gente sabe que, mundialmente, o BL ele já é emitido em formato eletrônico, não um documento físico digitalizado, que já era uma flexibilização da nossa Receita Federal, ali do processo aduaneiro, o que era bom, porque antigamente você precisava mandar aquilo via um courier, e vocês lembram, no início da pandemia, as comunicações e as correspondências elas estavam demorando um pouco mais do que o usual, e a gente debruçou sobre a parte eletrônica. Ela, de fato, já existem várias plataformas, pelo menos tem umas 5 plataformas ali conhecidas e aceitas por clube de P&I, reconhecendo esse documento que fala do frete, do valor do frete, que é o que interessa a gente. E a questão tributária principal é porque a gente sabe que, na verdade, o desembaraço ele é feito por fiscal de ponta, né? Então, embora não houvesse na legislação, e não há na legislação, nenhum impedimento que o documento seja feito de forma eletrônica, não é algo que está numa autorização num preto no branco para que os importadores possam ter uma garantia de que esse processo seja o mais rápido possível. Acho que a Jennifer bem pontuou, quer dizer, imagina uma implicância de alguém na ponta, havia um documento, nunca vi isso num formato eletrônico, falando, não aceito desembaraço, custo adicional com armazenagem para a questão de desembaraço. A gente fez análises grandes, e, na verdade, é uma questão de reconhecimento do documento estrangeiro no Brasil. Tá? O Brasil reconhece esses documentos eletrônicos através da chave ICP, tem uma medida provisória específica com isso, e essa própria medida provisória ela dá uma flexibilidade que você não necessariamente precisa da chave ICP. ICP ele é feita para documentos emitidos no país. Tá? Os documentos estrangeiros, ainda não existe uma comunicação entre o ICP e essas plataformas estrangeiras para reconhecimento. A gente teve diálogo com a Receita Federal quer implementar isso, é um sinal que a gente, de fato, realmente está evoluindo para as práticas internacionais, onde a gente claramente deixou ali, claro que não tem um impedimento na legislação da gente, e para fins do processo aduaneiro, o que é importante é o valor do frete e a liberação da carga. E o próprio sistema do mercante tem um mecanismo ali de uma trave específica, onde o armador reconhece e autoriza a liberação, existe um ato do próprio transportador, o que daria a garantia que é uma garantia de segurança mesmo para a própria Receita de que está entregando a mercadoria para a pessoa correta. Então, assim, da perspectiva da gente, a gente acha que não tem problema na implementação. O que a gente acha que seria muito recomendável é, de fato, um normativo da Receita para informar essa fiscalização de ponta para não atrapalhar os despachos aduaneiros. Eu acho que é esse o ponto. Então, não é, assim, respondendo a sua pergunta aqui, não é um entrave específico regulatório, mas uma cautela justamente para que a operação tenha um fluxo adequado de tempo, né? Obrigado, Patrícia. Eu acho que esses esclarecimentos são muito importantes. Eu acompanhei, assim, não tão de perto, né, mas mais pela questão comercial, contratual, etc., justamente esses desdobramentos do BL eletrônico, já que não só do seu ponto de vista tributário, mas, como eu disse, também nas questões envolvendo cartas de crédito, tramitação junto a bancos, tramitação, enfim, no dia a dia, operacionalmente, junto aos próprios depositários, etc., né? no string da... Mas, olha, eu te agradeço muito, é um ponto muito interessante,
E eu queria voltar, eu vou rebobinar, Renata, eu vou rebobinar um pouquinho o assunto. E só voltar uma questão aí que é até uma dúvida que surgiu. Voltando à questão das alianças internacionais, né, firmadas pelo Brasil, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o protocolo assinado entre o Brasil e os Estados Unidos, já que você, inclusive, está presente, né, até ser professora da Universidade de Washington. Então, eu achei por bem ouvir de você como é que está o acordo, o protocolo assinado entre o Brasil e os Estados Unidos acho que foi no segundo semestre de 2020. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, Ivan. Eu estava escutando a Patrícia e a Jennifer falarem e é uma delícia, porque me lembrou da época... Eu trabalhei no MIDIC, né, em 2009, 2010. Isso. Trabalhava com isso e tá sendo uma volta assim, interessante, porque o tempo vai passando, a gente vai distanciando dos temas e eu acho os temas extremamente interessantes. Então, tô me divertindo e aproveitando aqui também. Mas eu acho que, na verdade, essa sua pergunta, Ivan, tem tudo a ver com o que elas estão falando, na verdade, porque o protocolo que foi assinado entre Brasil e Estados Unidos foi em outubro do ano passado e envolve facilitação de comércio, ou seja, esses temas também, boas práticas regulatórias e anticorrupção. E esse protocolo, ele foi assinado no âmbito, tem um diálogo comercial, né, Brasil e Estados Unidos, que a gente chama de ATEC, né, ele é como se fosse um braço aí da ATEC, um protocolo. Ele não envolve questões tarifárias, então eu volto ao meu primeiro ponto, como ele não envolve questões tarifárias, o Brasil está podendo negociar até agora bilateralmente com os Estados Unidos sem o Mercosul. Isso é uma confusão que sempre aparece das pessoas. E eu acho que é interessante pontuar que esse protocolo ele complementa reformas internas que o Brasil já estava buscando para melhorar a competitividade, oportunidade para inovação, incluindo as próprias leis de agências reguladoras, lei de liberdade econômica, né, esses outros decretos presidenciais aí. E aí, eu acho que é importante pontuar, em termos de facilitação de comércio, eu vou falar um pouquinho só rápido, assim, de facilitação, de corrupção e boas práticas, que são os 3 capítulos. Você, né, tem o tempo que quiser, Renato. Não, eu estou preocupada para não ficar pagando muito aqui. Nós temos com tempo. Obrigado. Então, tá bom. Eu acho interessante porque, principalmente a parte de facilitação de comércio, ela inclui disposições-chave sobre consultas prévias, sobre penalidades, sobre janela única, sobre operador econômico autorizado, sobre automação e os dispositivos que estão nesse acordo, nesse capítulo do acordo bilateral, eles vão muito além, na verdade, do acordo de facilitação de comércio. Então, eles incluem todas as cláusulas ali, as disposições do acordo de facilitação de comércio da OMC e vão além. Né? Então, eles modernizam ainda mais as operações, né? A proposta é essa. E eu acho que é interessante a gente ter isso em conta, porque na medida que o Brasil for implementando isso em relação aos Estados Unidos, os benefícios desses processos mais automatizados, cada vez mais digitais, né? Eu acho que a pandemia também ajudou muito nisso, né, Patrícia? Eu estava escutando você falando dos processos. Eu acho que a pandemia deu nesse sentido, deu um boom nesses processos de digitalização, inclusive para comércio internacional, né? Inclusive, sobretudo, eu acho, para comércio internacional, entre outras áreas, né, da economia. Então, na medida que o Brasil for implementando as regras, as disposições desse acordo bilateral, na verdade, beneficia o comércio do brasileiro com todos os outros parceiros comerciais, não só com os Estados Unidos, né? Porque não vai ser implementado só para troca com os Estados Unidos, vai ser implementado para o resto da troca do Brasil para o resto do mundo. Então, acho que nesse sentido é muito bem-vindo. Esses 3 capítulos, na verdade, que foram firmados ano passado, eles respondem a uma demanda muito antiga do setor privado, né? A gente tem o Brasil e o CEO Fórum, que são com empresas americanas e brasileiras que tiveram muito por trás dessas negociações. Então, o setor privado esteve muito envolvido nesses capítulos que estão assinados. Não é à toa que foram esses que foram assinados, né?
Teve o capítulo de boas práticas regulatórias, que ele reflete muito o capítulo inovador que foi assinado entre Canadá, México e Estados Unidos, o USMCA, né, que substituiu o NAFTA, e trouxe esse capítulo de boas práticas regulatórias que é super inovador em qualquer acordo de comércio, e esse capítulo ele foi trazido para dentro das negociações Brasil e Estados Unidos. Acho muito importante porque, para quem acompanha essa questão de comércio, a gente sabe que tarifas são cada vez um problema menos importante e as questões regulatórias e não tarifárias são cada vez mais importantes, né? Eu sempre falo que tarifas é muito fácil a gente lidar, porque é uma coisa transparente, é uma coisa lógica, tá ali, tá dito. Questões regulatórias, questões de certificação, de rotulagem, de parâmetros novos para importação e exportação de produtos, isso é muito mais difícil de você entender como funciona e é muito menos transparente. E aí a gente tem a União Europeia, que é campeã de criar regras e certificações e questões regulatórias em geral, tanto para alimentos quanto para produtos industriais, madeira, né? Tem bastante... a questão da madeira é bastante veiculada entre Brasil e Europa, né? Porque a gente exporta muito papel e madeira para lá. A forma como eles criam essas certificações, a dificuldade que os países têm para exportar para lá, cumprindo todas as certificações, isso é muito mais difícil de você identificar num processo de troca comercial do que a questão tarifária, que está dita, né? Está explícita. Então, acho que esse tema de boas práticas regulatórias é extremamente importante domesticamente e em âmbito internacional também de trocas comerciais. E aí, por último, tem a questão da anticorrupção, do capítulo de anticorrupção, que também foi uma demanda aí do setor privado muito forte. E esse capítulo ele traz disposições sobre lavagem de dinheiro, sobre recuperação de recursos procedentes de corrupção, negação de ingresso de funcionários públicos estrangeiros envolvidos em corrupção, proteção adicional para delatores, questões muito na fronteira, né, de anticorrupção na fronteira. Então, eu acho que a implementação desses capítulos, ainda que a gente não tenha, num futuro próximo, um acordo mais amplo de comércio com os Estados Unidos, como o governo brasileiro várias vezes já disse que gostaria de ter, mas aí acho que eu não preciso nem falar um pouco disso, a gente teve uma troca de presidente importante aqui e esfriou um pouco essa conversa, apesar de as equipes técnicas continuarem trabalhando, então isso não afetou, a troca de liderança não afetou o trabalho das equipes técnicas, isso é importante que seja dito, né? As conversas continuam, mas eu entendo que a implementação pelo Brasil dessas regras, essa coisa vai ajudar o Brasil com a troca com outros países, com os Estados Unidos e no processo de acessão para a OCDE, que também é uma grande ambição brasileira, né? Há alguns anos a gente tem discutido isso no Brasil, vocês estão acompanhando talvez melhor que eu, e a implementação de tudo isso acaba ajudando o Brasil a atingir standards compatíveis com os da OCDE também. Então, acho que aí está a importância desses capítulos que foram assinados com os Estados Unidos em outubro. E que estão no Congresso agora. Está no Congresso brasileiro há umas 2 semanas para ser ratificado. É muito interessante, Renato, que você comenta, até aí estava lembrando um pouco, justamente dessa questão do último item, que que você comentou, que é essa questão da política anticorrupção, e como uma iniciativa do próprio setor privado, né? Isso eu acho que é interessante, e a gente está vendo, assim, em outros setores, por exemplo, o ESG, né? Que é algo que tem se discutido tanto, a política de boas práticas, enfim, de forma geral, uma política de boas práticas internacionais, e justamente a demanda do setor privado, né? Questões que numa primeira análise, mas isso vai gerar impactos burocráticos, etc. e tal, mas não, o próprio setor privado deseja que essas boas práticas sejam implementadas, né? Ainda que às vezes com uma certa burocracia, mas justamente de forma que a coisa fique organizada e sempre melhorando aquele respectivo setor afetado. O exemplo como eu disse, do ESG, né? Bom, vamos seguir aqui. Eu agora tenho uma pergunta que eu queria direcionar tanto para a Patrícia como a Jennifer.
Eu tenho ficado sempre cuidando um pouco do tempo, mas vamos conseguir debater todos os temas. Eu queria direcionar, pode ser, começando pela Patrícia. No primeiro painel, a gente debateu muito a questão logística. Eu faço muito menção ao primeiro painel, porque ali é que surgiram os temas principais relacionados à logística, relacionados às questões burocráticas, etc., e onde nós estamos em termos de infraestrutura de forma geral. E aí eu gostaria de saber a impressão de vocês sobre o custo tributário. A gente falou lá, inclusive, custos, né? O que isso representava em termos de custo? O custo tributário que afeta a logística no comércio internacional como um todo. Espero que não seja uma pergunta muito ampla, mas vamos lá, Patrícia, depois com os comentários da Jennifer. Obrigado. Claro. Tem algumas variações dessa pergunta, né? Eu acho que foi muito dito no primeiro painel, a gente é um país de dimensão continental mesmo, e a rota do comércio é, de fato, pelo litoral. Eu acho que isso foi bem especificado, que, na verdade, a gente tem uma fronteira ali da Cordilheira dos Andes, que fazer aquilo ir pelo Pacífico não funciona, é pelo Atlântico. E, em vários momentos, a gente, de fato, tem uma atividade logística até a exportação bem relevante, né? E de transportes em diferentes modais ali, tá? E, obviamente, a gente é um país de dimensão continental, com vários estados, enfim. E a legislação da gente, ela tem repartição de competência do federal, estadual e municipal. Para o transporte, a gente principalmente fala do estadual, que é o ICMS, é a principal questão ali das várias regras envolvidas. Então, acho que assim, tem algo inerente à nossa própria separação e à forma que a nossa legislação é feita. Então, dependendo do transporte ou do trajeto que vai ser feito até a efetiva exportação, ou que seja a importação, você tem diferentes legislações a serem consideradas, e vários panelistas falaram que o custo da logística hoje, uma logística bem planejada, ela é importantíssima para a própria cadeia produtiva, seja no inbound ou no outbound, né? Então, eu acho que essa é a primeira questão. A gente vê muito das perguntas que a gente recebe, exportadores querendo verticalizar a operação, se tornando responsáveis pelo próprio transporte, né? Ao invés de estar contratando. Eu acho que é inerente quando eles começam a ganhar volume, de quererem serem responsáveis também pela própria logística. E o que a gente tem na prática é o processo do transporte sendo feito através de contratos de afretamento, né? A nomenclatura que é dada tanto na legislação brasileira e internacionalmente, e a legislação fiscal, ela no tratamento de transporte e afretamento, ela não é tão específica. Então, a gente realmente tem que ir em detalhes ali de qual a modalidade do afretamento que está sendo utilizada, para entender se aquilo tem um transporte e qual é a operação que está acontecendo ali. Existe uma outra nuance, aí, principalmente quando a gente fala da exportação, que a legislação ela traz diferentes critérios para as desonerações, né? Quando a gente fala PIS e COFINS, na verdade, você precisa que o frete seja ingressado no país através de um contrato de câmbio, com algumas variações de jurisprudência, algumas permissões, mas, em essência, a condicionante para a isenção do PIS e COFINS é a entrada dos recursos, o ICMS é a saída efetiva, então aquelas operações antecedentes todas têm um ponto de interrogação em relação a ela, e ISS, que é menos frequente, mas a gente às vezes vê na cadeia as atividades logísticas, principalmente necessárias entre a transferência dos modais, que eventualmente você precisa ter uma atividade de serviço ali, com outro critério, tá? E aí, isso legislação sem falar das interpretações, tá? Da jurisprudência. Aí eu passo aqui para a Jennifer, que eu acho que é expert aqui justamente nessas questões da interpretação da jurisprudência, que ela pode passar um panorama, assim, principalmente em relação ao ICMS, que é bem relevante aí
e problema prático aí que os nossos clientes têm enfrentado. Desculpa te perguntar, mas eu vi que num dado momento você levantou, aliás, eu vi depois, né? Me chamaram a atenção que você levantou a mão. Então, eu não sei se foi para comentar algo em relação a Renato ou era a própria questão que a gente vai tratar aqui. Foi um erro mesmo, viu, Ivan? Que a tecnologia, às vezes... Perdão. Mas, pegando o gancho do que a Patrícia falou, dos custos em relação à questão tributária, o ICMS, né, para os exportadores, eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? E no ano passado a gente ainda tiveram algumas decisões do STF que, de certa forma, uma eu até interpreto como positiva e a outra, como ela foi tratada, a redação, né? E isso é muito difícil quando a gente fala em direito, em tributário, porque como as coisas são redigidas, elas têm um impacto muito grande para as empresas e para os contribuintes. Então, eu vou falar especificamente de uma decisão do STF em relação às tradings, principalmente ao conceito das importações. E assim, eu peço até desculpa antecipadamente, porque é bastante juridiquês, mas eu vou tentar aqui fazer de uma forma mais simples possível. Foi a decisão proferida no recurso extraordinário, no RE 665134. Não foi uma matéria nova em relação ao conceito, ao que foi discutido, mas sim em relação às tradings, porque é a primeira vez que elas apareciam ali numa discussão do STF, porque a gente tem algumas formas de importação, né? Eu vou começar explicando isso para depois ir para a decisão do STF. A gente sabe muito bem que alguns estados têm algum diferimento de pagamento de ICMS, utilizam, se vale, né, da guerra fiscal que existe estadual, então tem um pagamento de ICMS de forma diferida, o que sempre foi um atrativo para que essas empresas, essas trades, tivessem seus estabelecimentos nesse estado. Então, a gente, de outro lado, e as normas elas se misturam, os conceitos, porque a gente tem a Receita Federal regulando os conceitos nas importações, né? Então, a gente tem a Instrução Normativa 1861 de 2018, que trata o que é uma importação por encomenda, por exemplo, o que é uma importação por conta própria e uma importação por conta e ordem de terceiros. Uma importação por encomenda, a trading, aí eu estou falando da trading, ela figura como o real importador. Então, ela utiliza os meios próprios, né, o seu dinheiro, vamos dizer assim, para fazer a encomenda para fazer a importação daquele produto, ainda que ela tenha um comprador, um encomendante pré-determinado. E ela utiliza os seus próprios meios, ela tem ali os requisitos na própria instrução normativa, ela que faz o recolhimento do pagamento do ICMS, ela é responsável pela não só desembaraço aduaneiro, e aí quando eu digo desembaraço, eu estou dizendo o próprio ato, mas ela tem a responsabilidade de ser o real importador da mercadoria. Do outro lado, a gente tem a importação por conta e ordem de terceiros, que é a trading, que figura com uma espécie de mandato. Então, o real adquirente dessa mercadoria é aquele terceiro que faz a negociação no exterior, muitas vezes que paga pelo produto, que é responsável de fato pela importação daquela mercadoria. Então, veio essa decisão do STF, que foi bem interessante, porque a gente tem o artigo 155, inciso 9º, a linha A da Constituição Federal, que diz que o ICMS é devido na mercadoria importada, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria. Qual o estabelecimento destinatário quando a gente tem essas figuras na importação? E a gente, ao mesmo tempo, né, tem a Lei Complementar 87, que dispõe
no artigo 11, inciso 1º, a linha D, que o local da prestação ou operação para efeitos da cobrança do imposto é o estabelecimento responsável pela mercadoria, onde ocorrer a entrada física. Então, onde ocorrer a entrada física, estabelecimento onde estiver situado o destinatário da mercadoria, veio essa decisão do STF em sede de repercussão geral. Ela declarou inconstitucional parcialmente, sem a redução do texto do artigo 11 da Lei Complementar 87.696 e decidiu que o ICMS ele é devido a depender da operação que é realizada. Então, quando eu tiver numa importação por encomenda, que a trading funciona como real adquirente, depois ela faz uma revenda dessa mercadoria, o ICMS é devido para aquele estado onde ela está localizada. Se temos aí uma figura de terceirização dessa importação, por assim dizer, o ICMS ele é devido ao estado onde está aquele adquirente, muitas vezes a mercadoria desembaraçada pela trade no sul e esse adquirente está em São Paulo, no Rio de Janeiro. E aí, após essa decisão, a gente tem alguns clientes que fazem importação com volume, vieram desesperados, né? E a situação é que a gente já está vendo na prática o Estado de São Paulo lavrar esses autos de infração requerendo o recolhimento do ICMS, desconsiderando aquela entrada pela trading daquele ICMS recolhido com diferimento lá pela trading. Então, a gente tem aí uma diferença no pagamento do tributo e ela está tendo efeitos. Corroborando o que a Patrícia disse, como o ICMS talvez ele seja um dos tributos mais delicados dessa cadeia logística de importação, justamente porque, falando agora dos exportadores, né, quando a gente trata da hipótese de exportação de mercadoria, que é contratada uma transportadora e esse ICMS faz parte, não deveria ser recolhido, porque ele faz parte da operação de comércio exterior, faz parte da imunidade prevista pela Constituição Federal, a gente vê, na prática, alguns estados que possuem barreiras fiscais, e barreiras fiscais físicas, né? Fiscais na ponta, verificando nota fiscal, que mercadoria para onde ela é destinada, e volta e meia, a verdade é que volta e meia a gente faz defesas e é engajado em situações, olha, o meu caminhão tá parado na barreira fiscal de Minas Gerais, Ceará, porque o fiscal entende que essa mercadoria, que esse ICMS deveria estar aqui destacado na nota fiscal e recolhido. E, infelizmente, aí eu vou falar de outra decisão proferida pelo STF, que foi uma decisão discutindo a imunidade do ICMS na exportação e o tema, né, porque era repercussão geral, então tem um tema, ele ficou muito ambíguo. Era uma empresa que vendia plásticos aqui para produção de bens que seriam destinados ao exterior. Componentes que eram produzidos no Brasil, componentes de um mercado interno que ao final vinham compor um produto destinado objeto de exportação. E aí, a decisão proferida, ela foi no seguinte sentido: olha, o ICMS, ele é um tributo de débito e crédito. Então, a gente tem aqui uma neutralidade tributária que não faz sentido, né, a justificativa do STF. Não faz justificativa, a priori, dizer que tem uma não cumulatividade. Então, você já tem, empresa, esse benefício de débitos e créditos, e isso te dá uma neutralidade. Só que a redação desse tema, que faz sentido nesse caso concreto, a redação ela foi muito ampla. E como ela foi
Deixa eu ver se eu leio aqui para vocês. A imunidade a que se refere o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, alínea A da Constituição Federal, não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. Poxa, Jennifer, e aí o transportador contratado para levar, né, já que nosso país tem essa dimensão continental, até a mercadoria ao porto. Essa mercadoria vai ser exportada. Já tem lá uma declaração única de exportação pré-registrada, a empresa vai exportar essa mercadoria. O que está acontecendo? Infelizmente, como o tema foi redigido, a gente conta que os órgãos fazendários atuem com lisura, porque a decisão não foi, por exemplo, para os serviços de transporte, em especial nas exportações indiretas. Essa decisão é para um caso específico, para uma situação de mercadorias, componentes que fazem parte de um produto que vai ser importado, que são produzidos aqui no mercado e adquiridos no mercado interno. Então, a Renata está com a mãozinha levantada. Então, tudo isso, né, a gente tem essas decisões recentes de 2020, que a questão, aí a gente volta para a questão do ICMS, a gente volta para a questão da logística, a gente volta para a necessidade de a nossa exportação, o nosso comércio exterior, ele é multimodal, né? A gente não está aqui, até nesse dado da ANTAQ, eu vou te dar a palavra, Renata, nesse dado da ANTAQ, um ponto que eles destacaram é justamente os portos do Arco Norte, né, da região norte, que estão se desenvolvendo e como isso está tendo um impacto positivo para a diminuição dos custos logísticos. Porque se você exporta ali quase do lado do produtor, né, você não precisa trazer aqui para o sul, para o sudeste, você tem sim uma diminuição, você tem sim um benefício. Então, infelizmente, as decisões do STF quando foi proferida, eu concordo né, não estou aqui, né, quem sou eu para dizer se eu concordo ou não, mas a decisão foi proferida corretamente. Infelizmente, como foi redigido o tema, pode vir a criar essa ambiguidade nos casos concretos. Renata, o que você quer aí acrescentar? Falei besteira? Eu queria colocar um ponto aqui. Jennifer, quem é você? Você é craque no que você faz. Você conhece muito a questão aduaneira e tributária, então, o que te coloca numa posição importante para essa medicina. Obrigado, Jennifer. Muito, muito, muito bem colocado. Assim, extremamente didática a forma como você colocou. Renata, você tem alguma coisa a colocar? Não, meu comentário era nesse sentido mesmo. Eu acho que esse tema de custo tributário e logística brasileira, que a Patrícia e a Jennifer estão tratando, são, primeiro, os mais complicados do comércio exterior brasileiro. Assim, é muito difícil lidar com isso, é uma dor de cabeça essa questão da guerra fiscal. Quantos anos, né, tem essa discussão? E eu achava assim, uma dor de cabeça sem tamanho, então eu acho que tô babando aqui, ouvindo as duas falar, e até sugerir, deixa eu deixar uma sugestão aqui metida de quem não, de fora, mas de repente fazer uma série de um curso, alguma coisa com as duas, assim, porque eu acho que muito pouca gente fala com propriedade desses assuntos. Então, estou falando de verdade, assim, porque eu acho muito importante. E eu acho que um outro ponto que eu queria falar primeiro, não existe esse sistema que existe no Brasil, não existe em nenhum outro lugar do mundo, gente. Nenhum outro país tem essa complicação toda que o Brasil tem. Isso é um tema, assim, prioridade máxima nessa reforma tributária, em tudo que está sendo discutido, porque isso tira a nossa competitividade de uma maneira enorme, assim, tanto que a gente não consegue aproveitar do câmbio do jeito que está agora, o dólar a 5,50, a gente não consegue estourar de exportação de manufaturados, por exemplo. Por isso, muito por isso, por causa de toda essa questão da tributação, da logística, que eu acho que é um problema muito sério. E outro problema muito sério
é a questão da gente ter muito poucos juízes e desembargadores capacitados, ministros do STF capacitados para decidir essas questões. Assim, a gente tem uma evolução ao longo dos tempos, mas assim, eu vejo que nos Estados Unidos a gente tem corte específica de comércio, né? Tem uma tradição nesse sentido, e isso é muito importante, porque eu trabalhei muito nos casos dos pneus, eu não sei se vocês lembram, que foi na época de 2009, o Barral era secretário, eu trabalhava no MDIC também, e era um caos, assim, todo dia tinha mandado de segurança para a história dos pneus, querendo importar do Uruguai, do Paraguai, porque os juízes não tinham a menor ideia do que era aquela decisão, né, que envolvia a OMC, envolvia outras questões. Então, assim, acho que vocês duas, assim, tratam de temas muito espinhosos, assim, é muito importante ter esse tipo de evento, e talvez eu vou deixar a dica para fazer um mini curso aí para as pessoas, alguma coisa nesse sentido. Obrigado, Renata. Você sabe que você colocou um ponto ao longo do workshop. Eu tenho recebido, primeiro, eu estou assim, muito orgulhoso, não por só ter sido coordenador, mas a importância de você ter pessoas realmente qualificadas, como todos, sem exceção, todos os palestrantes foram extremamente qualificados, extremamente preparados. E com isso eu tive algumas demandas interessantes, que é justamente nesse sentido, Renata, de aprofundar cada um dos temas ali, seja logístico, mercadológico, a questão comercial, transporte, etc. e tal, os próprios seguros e avarias em carga, né? E agora a tributação. Acho que eu vou ter que fazer algum seminário maior aí com pontos bastante específicos. Muito boa ideia. Vamos em frente. Jennifer, você... Eu não errei agora eu aprendi. A gente aprende. Aí, então, já que a Renata falou, a gente aproveita, Ivan, convida a Renata, o IT, que a Renata é a criadora, e tem muitas mulheres brilhantes envolvidas em comércio exterior. Eu acho que a questão do ICMS eu até suei, gente, porque é tão... Falar de barreira fiscal até vai me dando, né? É muito delicado, assim. E a gente que consegue ver a cadeia, né? Por isso, quando a gente organizou, vem a Renata falando de acordos, de uma visão macro, e a gente ainda está ali discutindo com o fiscal de ponta que aquela mercadoria está destinada ao exterior, que não tem que pagar o ICMS. E aí você tem, às vezes, que impetrar um mandado de segurança, né? Um mandado de segurança com o juiz. Claro que a gente tem uma admiração imensa pelos juízes, mas que não são familiarizados com a matéria tão especificamente, e pega um tema do STF redigido de forma que poderia ser melhor, aprimorado, redigido daquela forma, e fala, não, olha só, a cadeia aqui não está dentro não pode se beneficiar da imunidade que está prevista na Constituição Federal. Então, a gente assim, quando eu falo a gente, é porque eu me sinto na figura do exportador, né? Nós somos, na prática, ainda temos que lidar diariamente com situações esdrúxulas, entendeu? Então, eu acho que a questão tributária, né? E eu até acho que a Patrícia tem que falar um pouco da reforma, que a gente estava vendo se o tempo ia dar ou não, porque a Patrícia está muito engajada na reforma tributária. São tantas propostas, né, Patrícia? E eu acho que vale a pena a gente... E um dos problemas é justamente, né, sentar com esses estados e municípios e eles verificarem que enquanto a gente estiver discutindo que um estado dá deferimento de ICMS, o outro para na barreira fiscal, quem não avança é o Brasil. Patrícia, você... Desculpa, viu, Ivan? Eu sei que você é o host, mas é que a Patrícia... A gente já bypassou. Você manda. Eu acho que... Eu tenho prazer de trabalhar com a Jennifer e a Patrícia nas questões tributárias, e a gente ri muito e brinca muito, né? Porque primeiro que nós trabalhamos há muitos anos juntos, Patrícia. Então, essas questões tributárias, às vezes, me deixam
de cabelo em pé. E elas têm a paciência, como eu volto a dizer, eu não sou um especialista na matéria, mas sou um extremo curioso nisso, né? Quando há a matéria que é tratada dentro do escritório, ela pode ser multifacetária. Então, a gente tem enfim, essa conexão, né, de assuntos. Então, é muito interessante. Mas, Patrícia, eu não sei, você levantou a mão. Não, eu fiz certo. Mas eu tenho uma questão aqui de reforma tributária importante que eu queria colocar. É sobre reforma tributária que você vai falar ou é sobre uma outra questão? Eu posso emendar os dois comentários. Então eu só queria... E eu emendo. Porque eu queria só colocar o seguinte: Renata, Jennifer falaram sobre reforma tributária e nós falamos também, estamos aqui, que é o custo tributário da logística, que é acho que o ponto de interesse aqui de todos, inclusive da nossa grande audiência aqui. E eu pergunto a você, a reforma tributária ela pode ajudar nessa diminuição dos custos, enfim, e quais são as expectativas de avanço nisso, né? Eu, antes de entrar na sua pergunta, vou só fazer o comentário anterior, que é uma agonia que eu tenho, que entre o fiscal da ponta e a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, é muitos anos no Brasil, entendeu? E isso realmente é algo que incomoda, porque a gente, às vezes, tem que dar um advice ali para o cliente, falando de um risco de uma autuação, mas até você ter um cenário que você possa, de fato, ter uma fidedignidade ali na análise do risco, é muito tempo, tá? E aí eu acho que a gente já falei um pouco anterior sobre isso, que é a forma da tributação brasileira sendo, como ela é dividida, né? E eu acho que a reforma, a gente tem dois vieses ali dos projetos de reforma. A gente tem uma reforma mais ampla, e que hoje liderada pela PEC 45, ela antes teve a PEC 110, quer dizer, foi 45, 110, depois 45, mas que ela é uma reforma mais ampla, ela faz a unificação dos tributos como um todo, né, dos transacionais, e existe uma proposta do governo da CBS, onde seria uma reforma de PIS e COFINS, né? Porque até, se você parar para pensar de como era o PIS e COFINS no anterior, ele era um tributo simples, sem muita questão. A forma com que a gente consegue estabelecer a legislação e os critérios, isso gera um contencioso e discussões imensas dentro do ordenamento da gente. Isso causa muita confusão. Mas, voltando para a reforma, eu acho que sim, numa proposta mais ampla, ela sim poderia ser um diferencial, né? A questão é o quão a gente acredita nessa proposta mais ampla e o que necessita para esse tipo de aprovação, porque a gente sabe que, na verdade, a tributação ela passa por um ponto político ali da divisão da receita entre os membros, né? Então, acho que assim, essa proposta ampla ela tem um processo de aprovação dificílimo no Congresso, justamente pelos interesses dos diversos estados e dos municípios. Assim, de uma certa forma, essa segregação de uma certa forma, autonomia aos entes federados da receita própria daqueles tributos que foram designados. Então, por exemplo, você tem ali os tributos federais ali para a União, o Estado com ICMS, que ele é muito vultoso em termos de arrecadação, municípios com ISS. Embora na legislação ainda tenha uma repartição de competência dos recursos entre esses tributos, que é algo que funciona no direito financeiro, a autonomia da arrecadação ninguém quer perder, né? Então, o que eu acho que é o complicado da reforma hoje, primeiro, eu acho que é o contexto político, né? Eu acho que a pandemia atrapalhou muito das discussões, ela teve muita força no início do governo, a equipe do Paulo Guedes era uma equipe muito entusiasta disso, mas, ao mesmo tempo, também não tão transparente na forma de apresentar a visão do governo, né? Então, se criou uma discussão. Hoje, um ano antes de eleição, é extremamente ingrato de aprovação, mas tomara que isso siga adiante para quem quer que entre no outro governo, que a gente siga com essa agenda. As PECs, a 45, especialmente essa questão da unificação. Você imagina você ter uma regra única de ICMS? Eu acho que
evitaria muito dessas discussões do que a gente, de fato, está tendo aqui, né? Eu acho que seria fundamental, não só para o transporte, mas para o desenvolvimento econômico do nosso país. Eu acho que a complexidade, se a gente quiser cada vez mais já é globalizado, para uma disruptura de tecnológica, e onde as coisas começam a ser mais ágeis, com esse estilo que a gente tem de tributação, é louco, sabe? Acho que, às vezes, a gente tem uma certa agonia de tão entravado que é o dia a dia da gente em dar uma questão mais prática. E eu acho que a Renata tem total razão, assim, isso tem que estar na agenda e eu acho que isso tem que indignar como indigna a gente, sabe? No contexto de se colocar no lugar do cliente, porque é muito chato, de vez em quando, falar realmente desses complicadores ou de todos os possíveis complicadores, com todos esses players de possíveis riscos que criam monstros brasileiros quando se fala de tributação. Na cadeia logística, assim, é incomparável, justamente pela dimensão da gente e da quantidade de estado que a gente realmente tem que atravessar. Então, assim, eu adoraria poder falar de uma reforma implementada. Assim, a gente realmente estudou a fundo a parte do IBS, na PEC ela realmente substitui alguns tributos, eles poderiam ser. Agora, é muito interesse para ser conciliado, não só do setor produtivo, mas do poder público mesmo, né? da destinação das receitas. Então, assim, tomara que os nossos congressistas levem isso mesmo, sabe? Entendam a relevância disso para o país, porque eu acho fundamental realmente rever a forma com que a gente tributa mesmo, né? Eu acho que tem uma parcela justa que, de fato, a atividade econômica tem que dar para o governo, mas é muito longe da que a gente tem hoje em dia, na minha visão. Patrícia, muito obrigado, assim, super esclarecedor. As suas ponderações, eu acho que reforma tributária, de quando em quando, né, Patrícia? Eu converso. E aí, Patrícia, como é que está a questão da reforma tributária? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E assim, aqui no escritório, a gente tem os chamados grupos de estudo, que envolvem os advogados, enfim. E a gente sempre tem questões, né, assim, que são colocadas nos respectivos. Um desses assuntos é justamente a reforma tributária. Está sempre a pessoal da área tributária sempre nos dando luzes em relação a isso. Patrícia, você falou uma palavrinha aqui mágica que a gente discutiu novamente desde o primeiro. Jennifer e Renato, acho que também comentaram lá no primeiro painel que a gente falava sobre a questão logística. A gente falou muito sobre multimodal, né? E vocês comentaram que a característica do Brasil, do multimodalismo, principalmente em razão da nossa geografia, né? E país de dimensões continentais, então a necessidade aí de você fazer um transporte combinado. Aí tem aquela coisa do intermodal e multimodal, não vou aqui entrar na discussão, mas vou falar dos entraves, porque justamente quando a gente fala intermodal, multimodal, né, eu pergunto a você quais são os entraves, obviamente, na seara tributária, para a implementação do transporte multimodal, na sua acepção, né, conhecimento único, enfim, né? O que você tem a dizer sobre isso, Patrícia? Eu acho que o que a gente pode, só para diferenciar o multimodal do intermodal, no multimodal, na verdade, o transportador, se tem um ATM, né, que seria a empresa responsável pelo transporte no multimodalismo, responsável pelo transporte na cadeia toda. Não quer dizer que ela execute o transporte, mas ela se torna responsável por ele e ela pode subcontratar outros transportadores, por exemplo. É uma empresa que tem uma dedicação para transporte aquaviário, ela não faz o rodoviário, ela não quer assumir, ela pode subcontratar alguém para ir aí dentro de um transporte multimodal, desde que ela assuma a responsabilidade. O intermodalismo é uma combinação deles, mas você não tem um responsável pela cadeia como um todo. A gente, hoje em dia, tem o intermodalismo, não tem o multimodalismo. E aí, por quê, né?
dentre outros aspectos, não só o tributário, mas aonde o tributário entra nessa discussão. A gente tem um ajuste CNF já, que é a norma que faz o regramento propriamente da emissão dos documentos fiscais, tá? Que, na verdade, conhecimento de transporte. Você tem no multimodalismo uma obrigação do OTM, que é a empresa responsável pelo transporte como um todo, emitir um conhecimento de transporte, que é eletrônico, que a gente chama de CTE, relativo à cadeia como um todo, e as empresas que são subcontratadas, elas vão emitindo os trechos que elas fazem vinculado àquele CTE-mãe emitido pela OTM. O que acontece? A sistemática da nossa legislação, o transporte ele é acompanhado da nota fiscal e ele, na verdade, é acompanhado da nota fiscal filhote, né? E a obrigação da informação do filhote é o custo do transporte feito pelo aquele subcontratado. Então, o que acontece? O cliente acaba recebendo, ele contrata o ATM, mas ele recebe as notas fiscais dos filhotes e ele acaba podendo, com essa combinação, ver o custo do ATM, ver a margem que o ATM está fazendo, sem fazer uma análise específica da questão da responsabilidade dele. Então, assim, essa questão de abertura de custo para cliente é uma questão importante, de uma certa forma. Você não contrata uma mercadoria, um serviço, sabendo a composição de custo do seu fornecedor inteiro, né? A não ser que você opte pelo modelo Open Book, que a sistemática seja essa. Então, acho assim, esse é um dos entraves importantes, porque, em última análise, aquilo acaba sendo de difícil negociação, ou mais um ponto de negociação entre o ATM e o cliente. A questão da responsabilidade como um todo, tá? Eu acho que, voltando ao assunto que a gente falou anteriormente e que a Jennifer trouxe muito ilustradamente ali com as decisões, como tributariamente você olha os filhotes, você não vê aquilo como um transporte como um todo, contratado como um todo. Então, na verdade, todo ele deveria ser o processo da exportação. Então, assim, ainda que a gente veja na legislação dos ICMS que você consegue a saída imediatamente anterior, quando você tem uma importação indireta, daquela saída para exportação, CFOP específico ali para essa, é uma etapa. Às vezes, na nossa sistemática, ela precisa ser mais de uma. Tá? Então, acho que esses são os pontos. E outras questões também, porque, por exemplo, na transferência dos modais, você tem um serviço de logística sendo agregado ali, nem que seja na descarga e carregamento. Isso é uma operação tributada por um outro tributo, o ISS, não ICMS. Então, toda essa questão da cadeia e da não cumulatividade, de pensar o tributo transacional da forma indireta, isso na legislação da gente não funciona, entendeu? Então, acho que os entraves principais são esses. E mais a questão aduaneira, né, Jennifer? Porque eu acho que a verdade é que você não tem na legislação uma autorização ali para desembaraço, né? Nem na importação, nem na exportação. Não sei se você quer adicionar alguma coisa aí nesse aspecto, mas você tem que ter alguma coisa ali permitindo que o transportador possa fazer esse processo, né? E isso não Sim, existe. eu acho que a questão aduaneira aí também é um problema. Eu estou vendo aqui, Patrícia, uma pessoa, acho que é Alexandre, falando BR do Mar. A gente vai falar um pouquinho da BR do Mar, né? Então, realmente, a Patrícia falou da questão logística, da questão do fechamento, né, dos procedimentos para que essa mercadoria destinada à exportação não seja só considerada aquele último transportador, mas de onde ela vem. Tudo isso precisa realmente ser melhor alinhado, porque a gente Operação comercial, né? A gente tem que tributar a operação comercial, não as pernas da tributação fiscal. A gente tem mania de ver as coisas recortadas no Brasil, sabe? E esquece de que aquilo é um contexto maior, realmente. Sim. Então,
Eu aqui fico tão ouvindo e eu acabo me distraindo no microfone. Você mesmo falou, Jennifer, agora, obrigado, Patrícia, obrigado, Jennifer, pelos esclarecimentos. Multimodalismo e intermodalismo, acho que é uma questão, é um dos entraves, né? A gente está tentando aí implementar a figura do ATM há anos, desde a implementação da lei. Nós estamos numa lei antiga e não conseguimos ir para frente. Mas vocês conversaram, e o Alexandre Guerreiro, acho, comentou também a questão BR do Mar, questão da própria desoneração. A gente tem aí... A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que vocês enxergam essa política de incentivos para o desenvolvimento de infraestrutura portuária, já que a gente fala sobre custos e desenvolvimento na questão de infraestrutura mesmo, né? Para tanto da portuária como a cadeia logística como um todo. Como é que vocês veem isso, além da desoneração para os exportadores em si? Não sei se eu fui claro na pergunta. Bom, Jennifer, comece então, por favor. Eu só queria chamar a atenção, porque eu vou ter que dar um tempo para algumas perguntas, tá? Então a gente vai tentar fazer isso em 10 minutos. Eu acho que o que você acha, Patrícia? Acho que valeria até a pena para você começar em relação ao incentivo à cabotagem, porque o que eu ia falar da BR do Mar é muito pontual, entendeu? Então acho que vale a pena ela falar, que se não der tempo para eu falar, tudo bem. Vocês têm o tempo, não tem problema. Só queria deixar um pedacinho no final aí para as perguntas e respostas. A BR do Mar, na verdade, ele é um incentivo para as operações de cabotagem, né? E cabotagem aqui a gente está definindo para o transporte marítimo entre portos brasileiros. A gente aqui não está falando propriamente de importação e exportação, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que em alguns momentos pode ter um feeder de cabotagem, ou tanto na entrada quanto na saída, né? Então, a BR do Mar, na verdade, ela traz, o objetivo é trazer uma redução desse custo, ou incentivo propriamente para essas operações, quando eles são realizados pela empresa no exterior. Hoje em dia, para você fazer um transporte de cabotagem, precisa ser uma EBN, né? Uma EBN precisa ter um lastro de uma embarcação para ela poder se qualificar. Então, ela precisa ter um ativo de propriedade ou um afretamento dessa embarcação. Essa questão é mais regulatória. O que a BR do Mar faz, dentre outros aspectos, é uma flexibilização desse requisito, permitindo que as empresas que hoje têm essas embarcações possam afretar outras equivalentes com um período ali de transição, tentando flexibilizar esse lastro ao longo do tempo, tá? E deixando que esse afretamento ele possa ser feito do exterior através de um afretamento por tempo, tá? O que significa isso? Você tem um custo da tripulação estrangeira, tá? E aí, obviamente, quando a empresa, ao invés de ter o ativo e ela passa a ter um afretamento, o modelo tributário dela muda, tá? No projeto em si, a legislação, na verdade, ela pediu para que esse afretamento seja de uma subsidiária integral. Então, o que significa isso? É muito técnico, eu vou tentar simplificar muito a linguagem, tá? Sendo uma empresa que pertence ao próprio grupo dela, ela, na verdade, tem a operação lá fora, mas no final do ano ela é obrigada a trazer aquele lucro para o Brasil e tributar esse lucro no Brasil. Então, para fins fiscais, a BR do Mar ela é neutra quando ela fala do incentivo propriamente dito da tributação. Ela tem um custo trabalhista mais importante, de uma redução de custo trabalhista em relação à tripulação. Mesmo assim, tem uma discussão em relação a essa questão de ter tripulação nacional, está no próprio projeto sendo feito, mas do ponto de vista tributário ela é neutra. Agora, o que ela é muito interessante
também do ponto de vista tributário, e que não estava no projeto inicial, mas nessa passagem entre o Congresso Nacional e entre a Câmara dos Deputados e o Senado, é que se estabeleceu uma possibilidade de extensão, de mudança de regra do adicional de frete da Marinha Mercante, que, na verdade, o adicional de frete é um valor que você paga na descarga do Porto Brasileiro, e algumas empresas brasileiras de navegação que operam em cabotagem, elas recebem de volta. Então, é uma extensão desse adicional de frete e uma redução do valor, uma unificação, porque hoje em dia as regras de incidência são diferentes. Por exemplo, é 25% na importação, 40% não, 10% na cabotagem, 40% na navegação de interior. Então, o que aconteceria seria uma unificação dessa alíquota para 8%, eles estão estendendo isso para os granéis líquidos e sólidos, né? Então, ele expande a base e diminui a alíquota como um todo. Mas o que acontece hoje com o adicional de frete para essas empresas brasileiras de navegação é que é um dinheiro que fica parado numa conta vinculada da empresa, que pode ser utilizado para as atividades de construção de novas embarcações ou reparo delas, elas têm finalidades específicas, e com essa questão dos estaleiros e do custo de construção no país, nem todas elas têm utilizado muito esses valores. Então, uma das questões importantes ali, que aí tem um impacto no tributário da BR do Mar, é justamente essa possibilidade e essa extensão do uso do adicional de frete, tá? E a ponto dele poder ser também para a melhoria das infraestruturas portuárias, né? E aí, dialogando aí com a não extensão do reporto, não sei, Jennifer, se você quer colocar mais alguma coisa, seria bastante interessante nesse aspecto, porque é um dinheiro parado, hoje em dia no país, carimbado, e que ele realmente pode ser utilizado para melhoria, e até para essa questão da indústria de reparo no país, de incentivar, se a construção não for algo que se queira evoluir com isso, porque hoje em dia você tem navios na China sendo construídos a um custo muito baixo, entendeu? Então, a gente vê hoje, quando você quer um lastro, você quer uma embarcação, você não está olhando propriamente uma construção no país, os clientes estão comparando com o navio chinês, né? Eles têm aquilo pronto quase, né? Você já compra ele quase num estágio final de construção. Mas essa questão do desenvolvimento das atividades de reparo e do uso do adicional de frete, eu acho que seria fundamental, e isso está no escopo da BR no Mar com viés tributário. Obrigado, Patrícia. Jennifer, você tem algumas considerações? Pois eu queria ver se eu conseguia fazer algo curto, porque eu gostaria de botar a palavra também à nossa audiência, mas gostaria, não posso deixar de ouvir você, Jennifer. O que você tem a dizer sobre esse assunto aí, talvez questão do BR do Mar? Vamos lá. A Patrícia tratou de quase tudo. Eu só ia falar que na proposta tem a previsão de prorrogação de extensão do reporto, que é um regime tributário para importação de bens, para incentivo à manutenção e preservação ali das áreas portuárias. Ele encerrou em 2020. Na BR do Mar tem a possibilidade, né, prevista ali uma proposta de extensão até 2021, mas infelizmente a própria BR do Mar perdeu a urgência, né? Ela foi retirada a urgência que tinha para votação. Até lendo, né? É engraçado, né? Eu fui ler lá a proposta da lei, da legislação, e tem lá, eu fui ver, tinha uma carta da OAB assinada pelo Godofredo pedindo novamente, solicitando que fosse retornada a urgência da BR do Mar. E assim, realmente, ela está tão bem conduzida, é uma proposta tão interessante para o setor, para o incentivo à cabotagem. Então, eu acho que a gente nunca sabe dos detalhes das questões políticas, né? Porque a gente aqui é advogado. Mas, como até a Renata falou, né? A gente precisava que tivessem
esse olhar também o que está sendo discutido no setor privado. Então, tem uma proposta que tinha uma urgência e foi retirada a urgência, e que tem tantos pontos interessantes, como o aproveitamento desse crédito de AFRAM de uma forma mais fácil, entendeu? Para a gente, com a proposta da BR do Mar, a gente incentiva outros setores, né? Os estaleiros navais brasileiros que sofreram e vêm sofrendo ao longo desses anos. A gente, com essa questão de uma alíquota única, também é algo que deixa todo mundo mais claro. A própria prorrogação do reporto, eu sou a favor, e eu já dei até algumas entrevistas nesse sentido. Eu acho que nada é por acaso, entendeu? As associações demonstraram quanto que isso era voltado para o próprio setor portuário, e como isso era um incentivo aos nossos portos. Então, assim, a Infruí, foi um sucesso, né? Há um mês atrás, tiveram 5 licitações de arrendamento de portos públicos, foi um valor acima do esperado. Só para 2021 estão previstas 18 licitações, no investimento de 4 bilhões de reais. Então, assim, tem uma urgência, e tem uma urgência aí, de novo, a gente vem para a urgência da cadeia, a urgência do incentivo à cabotagem, a urgência ao incentivo à importação e aquisição do mercado interno de bens que vão deixar nossos portos, e não é só porto, né? Infraestrutura, ferroviário, o reporto, apesar do nome, ele tem incentivo à cadeia de infraestrutura. Então, eu torço para que seja votada, retorne à urgência. Vamos ver. Eu não sei se a Renata quer acrescentar alguma coisa, a Patrícia. Olha, eu queria... Muito obrigado, Jennifer, Patrícia, por esses esclarecimentos aí. Eu acho que vocês muito bem colocaram. Jennifer tem falado muito também, além da BR do Mar, sobre o reporto, que é algo bastante interessante. E, assim, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de ouvir aí a palavra da nossa audiência. Eu vi que tem algumas considerações que foram feitas, que eu vou consultar aqui. Bom, a primeira aqui, na verdade, não é uma pergunta. Nós temos aqui a Márcia Aksuri, que foi a nossa grande palestrante no segundo painel, junto com outros profissionais da área. A Márcia falou que é uma especialista na área de granéis e na área de contratos de compra e venda, granéis, cereais, tem uma larga experiência nisso. E eu agradeço aí as suas gentis palavras que você colocou sobre... e um ponto importante, que com toda razão, a representantes femininas dentro da nossa cadeia, né? Com esse conhecimento e empoderamento. Eu concordo plenamente. A gente aqui no escritório, inclusive, só por informação, a gente aqui tem as mulheres, eu acho que hoje predominam um número aqui no escritório, acho que não estou dando informação, mas no mínimo 50% só. Mas eu acho que somos um número maior. As mulheres são num número expressivo, e eu acho que o empoderamento feminino é sempre importante. Haja vista aqui a nossa grande representante, Patrícia e Renata, um time realmente de craques. Com relação às questões, eu acho que foram tão bem colocadas de uma forma tão didática que, para mim, eu acho que não restou grandes dúvidas, mas sim um sentimento de esperança, né? Esperança de que as questões aqui que foram, de certa forma, problematizadas, se é que a gente pode chamar assim, elas têm um desfecho aí para a comunidade, para as questões do comércio internacional, né? E aí eu coloco, deixa eu ver se tem uma outra questão que foi colocada, mas, diante disso, estamos aí já próximos ao final, faltando
cerca de 5 minutos, eu queria colocar as considerações finais aí, se vocês teriam algo. Patrícia, um minutinho de consideração final. Eu sou uma entusiasta da reforma, embora às vezes quando descrente, que é do tempo dela, mas eu acho fundamental. Eu acho que, de fato, a gente precisa revisar essa parte da nossa tributação se a gente, de fato, quer ser competitivo no mundo. É a minha visão. Perfeito. Renata, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Eu acho que a marca interessante que eu procurei fazer nessa coordenação é tentar que em cada painel nós tivéssemos um profissional que tivesse uma visão internacional. A partir do primeiro, Patrícia Júnior, que administra vários terminais a partir de Genebra e tal. Tivemos na área jurídica o Celso Barster, e um especialista um advogado inglês, né? E para dar sempre essa conotação. E agora você, Renata, dando de forma impecável essa visão internacional no assunto. As considerações finais, Renata. Eu tive uma aula que hoje relembrei de um monte de assunto que eu não lido mais, então estou muito agradecida de fazer parte. Mas eu acho que, em vez de eu dar um fechamento sobre a parte internacional, que eu acho que o Brasil tem muito dever de casa, realmente, né? Mas tem muita coisa que está avançando em termos práticos, né? De operacional mesmo. Acho que isso está avançando. Acho que, a nível macro, é que a gente tem mais problemas, né? De estratégia, de negociação, de colocação do país no mundo, né? Eu acho que isso é um complicador. Mas eu queria, na verdade, deixar um recado, talvez, como tem muita gente do setor privado. Eu morei muitos anos em Brasília, né? Tanto trabalhei em governo, setor privado, academia também, dei muita aula. E uma coisa que eu aprendi em Brasília, que eu acho que fica como recado, que enquanto o governo não souber dos seus problemas como empresa, nada vai ser solucionado. Quem não é visto não é lembrado em Brasília. Então, eu acho que eu deixo esse recado, assim, porque eu via muita empresa, por exemplo, no acordo Mercosul-União Europeia, chegou no final, assim, nos 46 do segundo tempo, tinha empresa e associação que não tinha dado o seu palpite sobre regras de origem, por exemplo, o capítulo de regras de origem, que pode ser uma bomba, né? Se você não participa e coloca os seus interesses num capítulo como esse, né? Para a parte de comércio. Então, eu acho que esse engajamento com o governo, engajamento ativo, trazendo as questões, é muito importante. Eu acho que em termos de comércio internacional, mas também de outras áreas, mas eu digo muito comércio porque a gente acaba lidando muito com o executivo, é muito importante trazer essas questões, ter tanto o escritório ativo, mas acho que o principal é as empresas trazerem as questões e trazerem essas questões para o governo, né, via escritório, como for, porque eu vejo muito pouco engajamento ainda do setor privado em questões de comércio, em termos mais estratégicos também, e aí daqui a pouco as decisões são tomadas e você não é escutado, você não é lembrado, né, é uma bomba para o seu setor. Então acho que fica um pouco esse recado de muitas coisas que eu acabei vendo nos anos todos de Brasília, assim, de falta de engajamento, e aí acaba a gente pagando um preço muito alto por essa falta de engajamento, né? Excelente, Renata. Maravilhoso. Te agradeço mais uma vez. Jennifer, considerações finais. Eu acho que a Renata e a Patrícia, elas concluíram muito bem, assim, o nosso painel. Eu acho que a gente tem um caminho a seguir, mas a gente está, pelo menos, nele. Eu acho que a Renata, ela começou muito bem falando que para a gente ser respeitado e para a gente querer sentar à mesa e fazer acordos, a gente tem que mudar algumas coisas fundamentais, né? Compliance, a gente tem que olhar a questão ambiental e ver que não é para protocolo, não é questão de check na lista, entendeu? A gente precisa ser visto como um país realmente, e nós brasileiros também, é uma questão que a gente
tem que fazer o nosso dever de casa, porque quando a gente começa a se respeitar, o outro também vai respeitar a gente. Então, eu acho que, assim, a gente está numa luta, eu acho que é uma luta diária de todo mundo que trabalha na área. Todos nós sabemos quanto é difícil, mas se a gente olhar para trás, a gente vê um progresso, a gente vê que está avançando. Eu acho que é questão também de tempo, mas assim, a gente não pode ver, né, as coisas passarem, né? A gente precisa ser ativo, a gente precisa verificar, a gente precisa ter painéis como esses e o que você organizou, Ivan. Não estou falando só do nosso, estou falando do evento em si. É muito importante para que a gente convide outras pessoas, que a gente saiba o que está acontecendo com outras empresas, com as empresas, porque aí é uma forma da gente sentar e unidos ver o que nós podemos fazer. Então, eu trouxe muita questão, né, prática de decisões judiciais, mas não foram só negativas, né? Eu trouxe uma boa e uma que pode ser melhorada. E que a gente conta com a participação dos órgãos, né, de fiscalização para dar a interpretação correta, para analisar o que foi feito. Então, eu acho que a gente está no bom caminho. Eu sou eterna otimista. Eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. Obrigado, Jennifer. Enfim, e com isso, tentando manter o horário em todos os painéis, uma dose de pena e na esperança da gente, não diria esperança, na certeza de que em breve a gente vai tentar organizar algo do gênero, né? Eu acho que no mesmo formato, e até porque a gente aqui no escritório, como eu disse, a gente tem essa preocupação da formação, né? Eu acho que é super importante. Eu acho que a informação é uma energia muito importante, que ela tem que circular. E com isso eu agradeço mais uma vez a vocês e aguardo até no nosso próximo encontro e no nosso painel. Um excelente final de semana para todos. Muito obrigado. Obrigado, meninas. Vocês foram excepcionais. Obrigado mesmo, viu? Tchau para vocês. Obrigada, Renata. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada, gente.